Olá, boa tarde. A dor e o sofrimento dão lugar à arte. Assim foi o retorno das atividades presenciais no projeto Borboleta. A ação realizada pela Justiça Gaúcha acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto Borboleta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal decide que promotores de justiça dos estados não têm direito ao porte de arma de fogo. Supremo julga inconstitucional norma do Rio de Janeiro que regulamenta imposto sobre heranças e doações no exterior. E ainda, tribunais eleitorais estreiam a Semana do Jovem Eleitor. O Supremo Tribunal Federal decidiu que promotores de justiça dos estados não têm direito ao porte de arma de fogo. Em julgamento no plenário virtual, os ministros atenderam por unanimidade a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A ação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contestou 11 leis estaduais que permitiam o porte de arma de fogo para procuradores. Segundo o Procurador-Geral, as normas eram inconstitucionais, já que a competência para tratar sobre o assunto é da União. Ele argumentou ainda que a concessão do porte aos promotores contraria o Estatuto do Desarmamento. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, destacou que o Estatuto do Desarmamento, que vale para todo o território nacional, descreve a relação dos agentes públicos e privados que podem ter porte de arma de fogo. E os procuradores de Estado não fazem parte dessa lista. A ministra observou ainda que não cabe aos estados legislar sobre o assunto. Por unanimidade, os demais ministros do STF acompanharam a relatora. O Supremo Tribunal Federal também validou norma do Rio de Janeiro que regulamenta imposto sobre heranças e doações no exterior. A decisão unânime aplicou o entendimento de que a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar federal. O julgamento foi realizado no plenário virtual do STF. Na ação foi analisada uma lei do Rio de Janeiro que regulamentava a cobrança do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e de doação de quaisquer bens ou direitos, nas doações e heranças no exterior. A decisão confirmou o liminar que havia suspendido a norma no ano passado. O entendimento seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele aplicou ao caso o precedente de que os estados e o Distrito Federal não têm competência legislativa para instituir a cobrança do imposto sobre heranças e doações no exterior enquanto não for editada a lei complementar federal, conforme prevê a Constituição da República. Por razões de segurança jurídica e de uniformização do entendimento do Supremo sobre o tema e como forma a resguardar situações já consolidadas, os efeitos do julgamento foram modulados para que a decisão tenha eficácia a partir da data da publicação do acórdão do precedente, em abril do ano passado. Salvo as ações pendentes de conclusão em que se discuta a qual estado contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação ou a validade da cobrança do imposto, se não pago anteriormente. Os ministros do Supremo também decidiram que medidas que limitam greve só se aplicam a serviços públicos essenciais. Quem traz os detalhes da decisão é o consultor jurídico da TV Justiça, Daniel Villanova. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu plenário virtual, declarou a constitucionalidade de decreto editado em 2012 para regulamentar o exercício do direito de greve no âmbito do Serviço Público Federal. O direito de greve ele é previsto no texto constitucional brasileiro, mas até hoje carece de uma regulamentação legislativa específica que trate desse assunto. Por isso, esse foi um dos temas principais tratados no caso e o entendimento da ministra Carmen Lúcia, a relatora, foi no sentido de que seria necessário estabelecer uma distinção entre os serviços essenciais e os não essenciais. A ideia é de que, para os serviços essenciais, o poder público tivesse algumas prerrogativas para manter a continuidade da prestação do serviço público,
em especial nas situações de greve, de paralisação ou de retardamento das atividades. Esse entendimento foi seguido por ampla maioria do tribunal e conteve breves ressalvas nos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes, que faziam uma equiparação mais estrita do decreto à Lei Geral de Greve aplicável aos trabalhadores seletistas. Com esse entendimento, após cerca de 10 anos de dúvidas e questões sobre a melhor forma do desempenho do exercício de greve no Brasil, o Supremo padroniza o entendimento e estabelece regras mais rígidas para as atividades ditas essenciais. Para as não essenciais, fica assegurado ao funcionalismo público federal o exercício do direito de greve em consonância com a regulamentação que foi estabelecida pelo decreto. No podcast Supremo na Semana, a entrevistada foi a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A ministra ressaltou as conquistas e os desafios da mulher no judiciário e na política. No segundo podcast, Semana em Pauta do STF deste ano, a ministra Carmen Lúcia comentou uma pesquisa divulgada pela AJUF, que aponta o Brasil como a pior média em 50 países quando se trata de representatividade no judiciário e na política. Para ela, a mudança deve começar pela sociedade. Nós temos que nos pôr em movimento, não apenas olhar os movimentos que tem, mas nos pôr em movimentos para chegar a esta transformação que seria da sociedade brasileira, que continua sendo estruturalmente machista, racista, preconceituosa e que realmente algumas manifestações mesmo nessa semana dão bem a dimensão disso. A ministra Carmen Lúcia também comentou que a Justiça Eleitoral vem trabalhando para equiparar a participação feminina e a distribuição igualitária de recursos para as candidatas. A cada eleição, a gente preocupa mais em garantir a efetividade deste direito. Este ano, eu acho que há uma atenção maior à questão da mulher, como há uma atenção maior a possibilidade de não serem usadas as mulheres para fazer figuração em listas partidárias, em registros de candidaturas, sem o objetivo de permitir efetiva condição de eleição. A ministra ainda falou sobre as ações do Judiciário no combate à violência de gênero e doméstica, como a campanha Justiça pela Paz em Casa. A entrevista completa está disponível nas principais plataformas de áudio e o link no site do Supremo. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O projeto Borboleta da Justiça Gaúcha acolhe vítimas de violência doméstica. Os detalhes você confere em instantes. Uma das qualidades da TV Justiça é aproximar o cidadão e o jurisdicionado do Poder Judiciário. Com linguagem acessível, transmite com precisão a toda a sociedade os mais recentes e relevantes temas do Supremo Tribunal Federal. Além disso, ao operador do direito, promove importantes debates sobre temas da atualidade. O projeto Borboleta, desenvolvido pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul para acolher vítimas de violência doméstica, retomou as atividades presenciais. O retorno após 2 anos de pandemia foi marcado por atividades como uma oficina de arte híbrida para as mulheres que participam do grupo. O projeto Borboleta é composto por atividades multidisciplinares desenvolvidas nos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, com foco em um atendimento diferenciado às vítimas, seus familiares, dependentes e também aos ofensores. A proposta do projeto é o empoderamento das mulheres, então a gente tem um grupo de acolhimento, o grupo com as mulheres, entrevistas com elas, encaminhamentos. Nós temos também atividades junto à comunidade, então assim, são uma gama, um grande guarda-chuva de atividades que a gente chama de projeto Borboleta e dentro deles, então, várias atividades vão se desenvolvendo. As atividades continuaram sendo desenvolvidas durante a pandemia de maneira virtual. A retomada presencial foi marcada com uma oficina de arte com o tema Frida Kahlo.
justamente porque a Frida é uma mulher que teve muita resiliência na sua vida, apesar de todo o sofrimento que ela teve, físico e emocional, ela conseguiu sempre dar a volta por cima. E uma forma que ela fez isso foi pintando a própria vida. Foi uma tarde repleta de atividades, onde a dor e o sofrimento foram superados através da arte. Quando elas pintam, ou quando elas fazem uma colagem, ou enfim, qualquer tipo de atividade expressiva, elas estão colocando no trabalho, nessas imagens que elas representam, muita coisa que elas muitas vezes não conseguem verbalizar, que são esses sentimentos de raiva, de ódio, de emoção, de tristeza, de frustração. É uma mescla de sentimentos, é tristeza, é apatia, mas não deixa de ter ainda o carinho, o amor e esperança e coisas bonitas na minha vida ainda. Eu vejo, apesar de tudo, muito confuso, muita luta para conquistar os direitos da gente. Eu consigo ver lá adiante que tudo é muito bonito, viver é muito bonito. Aqui o meu sofrimento, a minha caminhada, o meu olhar atento, a minha transformação enquanto borboleta e o quanto modificou o grupo para mim. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a coordenadora do projeto, a juíza Madjele Machado. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, e a borboleta, todos que nos assistem. Obrigada pela participação em primeiro lugar. Borboleta significa transformação, renovação. Qual é a potência desse projeto na vida dessas mulheres e como esse projeto tem transformado? Então, esse projeto realmente tem sido um grande aliado, né, nesse processo de transformação da vida de tantas mulheres que são vitimadas pela violência doméstica e familiar e que se socorrem, então, do Poder Judiciário, né? E, então, através das diversas ações que nós desenvolvemos, nós conseguimos fazer com que essas mulheres restabeleçam a sua autoestima, se integrem no mercado de trabalho e, enfim, se tornem as protagonistas das suas vidas, né, e livres da violência. Doutora Madjele, e é uma escuta afetiva, né? Por meio dos desenhos, elas vão mostrando ali o que sentem, colocando seus traumas e conseguindo tratar essas questões. Essas dinâmicas, eu achei interessantíssimo o trabalho de vocês. Então, todos de parabéns, inclusive. Obrigada. Rafaela, essa reportagem mostra apenas uma das ações que nós desenvolvemos, né, que é a arte-terapia. Mas, juntamente com a arte-terapia, nós temos o grupo de acolhimento para as mulheres, nós temos também uma parceria com o SENAC, que trabalha na capacitação, na profissionalização dessas mulheres, né, para que estejam, então, preparadas para o emprego e a geração de renda. Também com a Mulher em Construção, que é uma parceria recente nossa, que vai trabalhar também na capacitação dessas mulheres para atuar na construção civil, né? E com isso ter a sua geração de renda, que a gente sabe que é um fator muito importante para que essa mulher consiga, enfim, né, quebrar o ciclo da violência. A dependência econômica do parceiro ainda é um motivo, né, que leva essas mulheres a permanecer na relação violenta. Qual é o número de violência doméstica hoje, atualmente, em Porto Alegre, em linhas gerais, doutora? Bem, a gente, infelizmente, a par de todas as ações que vêm sendo desenvolvidas em rede, né, ao longo desses anos, nós ainda temos números muito expressivos de violência contra a mulher, né? Só para ter uma ideia, nos 2 juizados especializados de violência doméstica em Porto Alegre, nós temos hoje mais de 20 mil processos, entre processos de medidas protetivas e aqueles processos criminais, onde se apura, então, a responsabilidade penal criminal do autor daquela violência, né? Além desses processos que já chegaram para nós no judiciário, nós também temos um número bastante elevado que também deve se aproximar desses 20 mil processos ainda na esfera policial, né? Então, são expedientes, inquéritos policiais. E ainda, né, a gente tem que considerar aqueles processos de feminicídio, de tentativa de feminicídio, né? Ou seja, aquelas mortes
de mulheres em razão do gênero, que aqui em Porto Alegre tramitam na vara do júri especializada em feminicídios. Então, realmente, esse é um grande desafio, né? Nós mudarmos essa realidade, incentivarmos as mulheres a fazer as denúncias das violências e mais, a solicitar medidas protetivas, né? Então, por isso que é muito importante, Rafaela e todos que nos assistem, que exista uma mobilização social, né? Essa mulher tem que ser acolhida na família, na sociedade, nos espaços que ela convive, para que ela tenha coragem de denunciar e receba, então, todo esse apoio que é tão necessário. Nós temos dados aqui no Rio Grande do Sul que mostram que as medidas protetivas, elas salvam vidas, né? E isso nós vemos no Brasil todo. Então, é muito importante que a mulher denuncie e também solicite medidas protetivas. Agora, para participar do projeto, qual a orientação, qual é o caminho? Bem, o projeto ele acontece, então, no âmbito dos juizados de violência doméstica aqui da capital. Então, para que a mulher passe a integrar o projeto, é necessário que ela tenha um processo, né, de violência doméstica nos juizados de violência doméstica, ou seja, também uma vítima sobrevivente lá no Tribunal do Júri, na vara do Tribunal do Júri especializada em feminicídios. Porque nós também atendemos, além das vítimas, né, que são vítimas de outros delitos que não as tentativas de feminicídio, a gente também tem esse olhar para aquelas mulheres que são vítimas, talvez, dos crimes mais graves, né, uma tentativa de feminicídio, e que não existe uma estrutura especializada no âmbito dessas varas do júri. Então, portanto, nós também acolhemos essas mulheres. Então, no momento em que essa mulher chegar ao Poder Judiciário, ela automaticamente estará inserida no projeto Borboleta, né? Também é importante fazer uma referência aqui, que quando a mulher recebe a medida protetiva, ela já recebe também por WhatsApp a medida protetiva e um guia com todas as informações a respeito de como acessar os serviços, de como entrar em contato conosco e também informações sobre as ações do Projeto Borboleta, em especial aquele grupo de acolhimento, né, que nós temos todas as terças-feiras e que participam todas as mulheres, né, que integram o Projeto Borboleta. Projeto Borboleta que está crescendo, né? Está na capital, outras cidades também. Infelizmente o tempo é curto, a gente não consegue falar sobre tantas outras questões, mas eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa de vocês. Sucesso no projeto, viu? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. E você confere a seguir no próximo bloco. Tribunais eleitorais realizam a Semana do Jovem Eleitor para atrair os jovens para tirar o título e participar da democracia. Os detalhes você confere daqui a pouquinho, nós voltamos já. É uma grande honra que a Ordem dos Advogados do Brasil possa pertencer a este momento de congratulações aos 20 anos da TV Justiça. TV Justiça que implementada levou democratização do Poder Judiciário perante a sociedade. Levamos de forma simples e didática as decisões tomadas pelo Poder Judiciário em prol de toda a sociedade. Então, não só os jurisdicionados brasileiros, mas como também a advocacia, sempre atendida diariamente por toda a grade informativa da TV Justiça. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral e os 27 tribunais regionais eleitorais estrearam a Semana do Jovem Eleitor. E é para lá que nós vamos agora direto para o Tribunal Superior Eleitoral, porque quem tem mais informações e conversa conosco ao vivo agora é a repórter Renata Gorga. Olá, Renata, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, Rafa. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A Semana do Jovem Eleitor do Tribunal Superior Eleitoral é uma forma de atrair o público que tem de 15 a 18 anos para tirar o título de eleitor. E aí você se pergunta, mas com 15 anos já pode votar? Não, com 15 anos não pode votar, mas você já pode tirar o título se tiver 15 anos e for completar 16 até o dia 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno das eleições. Mas é importante ficar atento ao prazo. Só pode tirar o título até o dia 4 de maio.
Esse é um dos pontos que a Semana do Jovem Eleitor vai lembrar e também teremos outras ações, entre elas um tuitaço na quarta-feira, dia 16 de março, a partir das 10 horas da manhã. Quem quiser participar pode postar algum conteúdo no Twitter com a hashtag Rolê das Eleições. Também durante toda essa semana, o portal do TSE vai postar várias notícias sobre as eleições, transferência de título de eleitor, regularização, legislação eleitoral. A ideia é esclarecer bastante sobre esses conteúdos para você que vai votar nessas eleições. E também teremos a participação de influenciadores digitais e de integrantes de instituições públicas e privadas e da sociedade civil em parceria com a Justiça Eleitoral durante toda essa semana. Rafa. Maravilha, obrigada pelas informações mais uma vez, Renata. Tchau, tchau. Bom, e a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser válido o congelamento de dados telemáticos de investigados antes de autorização judicial. Os ministros do STJ analisaram o caso do Paraná. Por unanimidade, os ministros consideraram válido o pedido feito pelo Ministério Público sem autorização judicial para que provedores de internet congelassem dados telemáticos de usuários, os preservando para fins de investigação criminal. Assim, a sexta turma negou o pedido de habeas corpus em favor de uma mulher investigada na Operação Taxa Alta, que apura diversos crimes relacionados a licitações no Detran do Paraná. A defesa sustentou a tese de nulidade das provas obtidas por meio da quebra de dados telemáticos, alegando que o Ministério Público Estadual teria, antes de apresentar um pedido à autoridade judicial, enviado ofícios às empresas Apple e Google para impedir a livre disposição por parte de seus titulares dos dados telemáticos que estivessem armazenados com elas. Segundo o relator do caso no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes, o Marco Civil da Internet dispõe que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, conforme previsto na Constituição Federal. Ele apontou que o congelamento do conteúdo telemático nos provedores de internet recebe tratamento específico no Marco Civil da Internet, que afirma ser dever jurídico do administrador do respectivo sistema autônomo manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano, e no caso do provedor de aplicações de internet, pelo prazo de 6 meses. Para o relator, ao solicitar a preservação dos dados, o Ministério Público seguiu o que preceitua a legislação. E quanto à disponibilização dos conteúdos, Olindo de Menezes destacou que esta deve ser sempre precedida de autorização judicial devidamente fundamentada, o que ocorreu no caso. E na Bahia, a Justiça do Trabalho investe em tecnologia para ouvir testemunhas por videoconferência. É o SISDOV, um sistema que começou a ser implantado em 2019. Imagine você ser chamada como testemunha em uma audiência e estar em outro estado. Com o sistema de oitivas por videoconferência, o SISDOV, isso não é um problema. A ferramenta, desenvolvida pelo TRT da Bahia em 2019, foi nacionalizada em 2021 e está sendo implantada nos 24 TRTs do país. A presidente do regional, desembargadora Débora Machado, explica as vantagens. Eu acredito que isso vai fazer com que, não só do ponto de vista da celeridade, a gente tenha um avanço imenso, como também do ponto de vista da própria qualidade da valoração da prova oral. Porque é muito melhor que o próprio juiz que faz a inquirição de partes e testemunhas avalie essa prova do que um outro juiz faça essa oitiva e termine um outro magistrado fazendo a avaliação do resultado daquele depoimento. O servidor André Muniz trabalha no desenvolvimento do software e explica como funciona a parte técnica da nacionalização. Primeiro, o tribunal ele precisa fazer a adequação física, né? Ele vai disponibilizar cabines específicas ou vai utilizar a sala de audiência? É a primeira decisão que o tribunal precisa fazer. E, depois disso, ele parte, de fato, para a etapa de configuração do sistema. O juiz do trabalho Firmo Leal esteve à frente do projeto. Além do desenvolvimento do sistema, nós também criamos espaços específicos para a oitiva dessas testemunhas em cada unidade do TRT. Os juízes começaram também a fazer a oitiva de suas testemunhas
né, que muitas vezes não poderiam e não dispunham de recursos tecnológicos. Desde 2019 até 21 de fevereiro de 2021, já foram agendadas 2.540 oitivas no SISDOV. O agendamento é feito pelo juiz ou servidor da unidade onde tramita o processo. A testemunha ou parte é notificada para comparecer na cidade onde estiver e será acompanhada por um servidor, o que garante suporte, caso necessário, e também a segurança do depoimento. Atualmente, 18 regionais já utilizam a ferramenta em seus processos. Os demais estão em fase de homologação. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você, excelente semana. Te espero amanhã. Tchau, tchau.